Olá, meus amiguinhos! Estamos aqui juntinhos mais uma vez para estudarmos mais uma parábola de Jesus. Mas antes, vamos fazer a nossa oração? Deus, escuta minha oração, acolhe o meu rezar em seu coração. Deus, eu sei que me conhece e sabe da pureza dessa minha prece. Deus, vem nos proteger e uma luz vem acender no caminho dos meus pais. Deus, me ouça aí do céu, tu és um Deus fiel que sempre traz a paz, traz ajuda e esperança. Sou criança, Deus da paz, Deus acolha minha prece. Eu te peço por meus pais, meu Deus. Obrigada, Deus, porque sei que já está atendendo o meu pedido. Eu sei que o Senhor está cuidando dos meus pais. Eu confio no Senhor. Boa noite, Papai do Céu. Boa noite. Hoje, a parábola que vamos estudar é a parábola da viúva e do juiz injusto. Havia uma cidadezinha na Palestina, um juiz que não respeitava nem Deus, nem os homens. Em lugar de dar o bom exemplo, honrando a posição que ocupava, esse juiz zombava de tudo o que se referisse às coisas de Deus. Ele falava que ele era ateu e ele não respeitava as crenças das outras pessoas. Eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum. Era também injusto nos seus julgamentos. Não procedia corretamente nem no tribunal e nem no lar. Era um homem desleal nos seus pareceres e sem bondade para aquelas pessoas que procuravam ele cheio de confiança. Doutor, sumam daqui. Mas, doutor... Fora daqui! Eu não quero ser incomodado. Sumam! O maldoso juiz não tinha boa vontade para atender a ninguém. Muitas vezes mandava dizer que não estava em casa, quando pessoas pobres iam ao seu encontro. Se ele estava no tribunal, era sempre com má vontade e indelicadeza que atendia as pessoas que procuravam por ele. E depois das pessoas ficarem lá, esperando ele um tempão, a maior parte das vezes ele falava não a todas as súplicas, a todos os pedidos que as pessoas faziam. Vivia também nessa cidade uma pobre viúva. Ela era doente e tinha 2 filhos. Seu marido havia desencarnado num desastre. Ele tinha deixado para ela uma pequena casa, numa pequena fazenda que ele tinha. Infelizmente, o sócio do seu esposo era um homem desonesto. E agora, vendo que a pobre mulher estava doente, ainda tinha 2 filhinhos para cuidar e não poderia cuidar da propriedade, o sócio, que era uma pessoa egoísta, tomou conta das terras, dizendo para todo mundo que tinha comprado aquela terra da viúva. A pobre mulher foi ao encontro do antigo amigo do marido e pediu para ele para que ele não tirasse aquele pedaço de terra dela, que era a única forma de sustento que ela tinha para os seus filhos que estavam doentes. Mas o homem era duro de coração e não quis atender e, além de tudo, ainda zombou dela. A viúva, então, resolveu apelar para o juiz. Todos falavam com ela que era inútil, porque o juiz não atendia aos pobres. Senhor juiz! Senhor juiz! Abra, senhor juiz! Ela, porém, não desanimou e foi até a casa do juiz. Chegando lá, eles mandavam falar que ele não estava, mas não era verdade, pois ela tinha visto ele antes. Humilhada e triste, ela voltou para casa e foi cuidar dos 2 filhinhos. Mas ela não desanimou. No dia seguinte, voltou na casa do juiz. Senhor
Senhor juiz, faça-me justiça contra o meu adversário, senhor juiz. Justiça! Ele falou outra mentira e não recebeu a viúva. Ela voltou várias vezes. Muitas vezes tinha procurado ele até no tribunal e ele também mandava falar que não estava. A viúva, porém, era muito persistente e não desistia. Ela o procurou várias vezes. Senhor juiz, faça-me justiça contra o meu adversário, senhor juiz. Abra! Abra! Justiça! Senhor juiz, por favor! Ora ele falava mentira, ora ele batia a porta na cara dela. Cada hora era uma desculpa que ele inventava. E ela falava, Senhor juiz, faze-me justiça, pois o sócio do meu marido falecido tirou toda a minha propriedade que me pertence e é o único sustento dos meus filhos. Defende-me do meu adversário. O juiz, de vez em quando, até prometia intervir junto ao sócio, mas nada fazia. Mas a viúva não desistia. Mais uma vez, ia atrás do juiz. Senhor juiz, abra, senhor juiz, por favor! Senhor juiz! Eu não vou sair daqui, senhor juiz! Eu não vou sair daqui! Eu não vou sair daqui! Justiça! Incansável, ela procurava o juiz todos os dias, pedindo para que ele fizesse justiça. O juiz já estava imensamente aborrecido com aquelas constantes visitas da viúva. Ela procurava ele no tribunal, procurava em casa, sempre falando a mesma coisa. Faz-me justiça contra meu adversário, senhor juiz. Por fim, ele falou para si mesmo. Eu não acredito em Deus. Não respeito os homens. Mas essa viúva não me dá sossego. Sempre fica me incomodando com o mesmo pedido. Eu não temo a Deus. Eu não respeito homem nenhum. Eu também não dou valor para a justiça. Não me incomodo com o sofrimento alheio, com o sofrimento das outras pessoas. Mas para que essa mulher pare de me incomodar, vou lhe fazer justiça. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E mandou um oficial chamar o homem desonesto. Verificou, conforme a viúva tinha falado, que ele não tinha o direito às terras. E aí, o juiz devolveu para a viúva a propriedade e as plantações da pobre mulher, fazendo-lhe assim justiça para a felicidade dela e das pobres crianças. Você sabe o que é justiça? Justiça é cada um respeitar o direito do outro. Nós temos dois tipos de justiça. Temos a justiça humana, que ainda é falha e que vai melhorando à medida que nós somos evoluindo. E tem a justiça divina, que é uma justiça perfeita e imutável. Imutável quer dizer não muda nunca, ela é perfeita. Nós temos dentro da gente a sementinha, o sentimento de justiça. Toda vez que alguém comete uma injustiça perto da gente, a gente fica muito incomodado. Por exemplo, até injustiça com os animais, quando a gente vê alguém praticando uma injustiça com os animais, com uma pessoa que a gente conhece, mesmo que a gente não conhece na televisão, a gente fica incomodado. Isso é porque a justiça, a lei de justiça, de amor, está dentro de nós, dentro do nosso coração. Por isso é que não tem guia mais seguro para a gente do que a nossa própria consciência. Se nós aplicássemos essa lei de Jesus no nosso dia a dia, nós jamais erraríamos. Quando Jesus nos disse, faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você, ele quis nos mostrar a base da verdadeira justiça. O verdadeiro justo, assim como Jesus nos mostrou, vivenciou aqui na Terra, respeita o direito do outro da mesma maneira que ele gostaria que os seus direitos fossem respeitados. E assim, ele coloca em prática a lei de amor e caridade. Se nós aplicássemos a lei de Deus no nosso dia a dia, nós jamais erraríamos, nós jamais faríamos o mal. E o mundo seria muito melhor, porque nós faríamos aos outros somente o que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Na parábola do juiz injusto, Jesus nos mostra que devemos confiar na justiça divina. Deus é justo, é bom e no momento certo Ele recompensa os justos e pune os culpados.
A justiça divina é infalível. Ela não deixa impune qualquer desvio que a gente faça do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração que a gente cometa da lei que não tenha consequências. Enquanto a justiça dos homens não consegue punir todas as faltas, ninguém consegue escapar da justiça de Deus. Se a justiça, embora demorada na terra, se faz até pelos juízes mais injustos, como é o caso da parábola, imagina pelo juiz perfeito que é Deus. Se o juiz maldoso, insensível aos direitos do próximo, fez justiça à pobre mulher viúva, o que dirá de Deus, que é a perfeição absoluta? Ele fará justiça a todas aquelas pessoas que merecem. Tudo que você pedir a Deus, do fundo do seu coração, se for justo, Deus vai atender. Assim como ele atendeu o pedido da viúva. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Às vezes, parece que ele não ouve as nossas preces, os nossos pedidos. É porque ele sabe que o sofrimento é necessário, a dor é necessária, para que a gente possa fazer nossa reforma íntima. O sofrimento que a gente tem é uma advertência de que a gente não está fazendo a coisa certa, que a gente tem que parar e repensar. Mas quando a gente ora com fé e o sofrimento é necessário que ele permaneça por mais algum tempo, Deus nos dá força, nos dá sabedoria, para que a gente consiga superar as nossas dores, o nosso sofrimento, até que aquilo passe. Haverá um tempo em que todas as leis estará dentro da gente e não vai precisar mais de tribunal. O tribunal será a nossa consciência, pois os homens vão viver todos de acordo com as leis de Deus. E aí não vai haver mais juízes e nem juízes injustos. E você sabia que os símbolos da justiça humana têm os olhos vedados? Por isso que a gente fala que a justiça é cega. Para o homem julgar bem, é preciso que ele não veja. Sabe por quê? Porque assim ele não vai levar em consideração no seu julgamento se a pessoa que ele está julgando é rico ou pobre, se é amigo dele ou se é inimigo, se prejudicou alguém que ele gosta ou alguém que ele não conhece, se a pessoa é bonita ou se ela é feia. A justiça não tem simpatia, ou melhor, a justiça ela simpatiza com todo mundo igualmente. O coração do homem não sabe manter esse equilíbrio. A gente sempre tende para um lado e puxa saco de um lado, do lado que a gente gosta mais, do lado que a gente acredita. Mas a justiça não pode ser assim. Enquanto o homem não souber fazer uso da luz que há dentro do seu coração, seus julgamentos serão falhos. Quando o homem conhecer a luz que há nele e souber utilizar isso, todos os julgamentos serão justos. Sabe por quê? Porque aí o julgamento não será feito pelo homem, mas por Deus através do homem. Foi o que aconteceu com o juiz, não é? O juiz ele era injusto. Se ele fosse um juiz reto, um juiz correto, um juiz justo, ele teria atendido os pedidos da viúva sem ela precisar fazer tanta insistência. Ele teria agido corretamente desde a primeira vez. Seja como for, o despacho do juiz foi dado para ele ficar livre da viúva, do seu incômodo, das suas perturbações, né? Então, o juiz, para não ser amolado, ele resolveu a questão. Se a justiça, embora demorada, se faz na terra, até contra a vontade de alguns juízes, né, como foi o caso aí, você acha que ela não vai ser feita por Deus, que é o nosso juiz supremo, o nosso juiz justo e perfeito? Tudo que você suplicar a Deus, se o seu pedido for justo, como o da viúva, pode ter certeza de que Deus atenderá. Vamos ouvir então uma musiquinha? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz eu sou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz eu sou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. A aulinha de hoje chegou ao fim. Lembre-se da lição da parábola.
Peça a Deus somente o que for bom e justo para você e para todos. Se você rezar cheio de fé, Deus vai atender você. Devemos orar sempre, sem nunca desanimar, como Jesus ensinou, a fim da gente purificar a nossa mente e o nosso coração, para a gente ouvir e sentir as respostas de Deus. Pois nós pedimos o que nós queremos e Deus nos dá o que nós precisamos. Deus é nosso Pai amoroso, sabe de todas as nossas necessidades, mas devemos pedir para Ele em oração, porque isso agrada a Ele. Deus gosta muito quando a gente conversa com Ele, quando a gente conta os nossos problemas, as nossas dores, porque isso mostra que a gente tem fé nele. Então, um beijo no seu coração e até a próxima. Segura, estou com ele, eu vou, Deus é bom.